Essa semana começa, finalmente chegou a tão esperada Copa do Mundo e sábado agora o nosso Brasilzão estreia contra Marrocos. E a gente tá aqui para te falar quais as expectativas, a possível escalação, como vem o Brasil e como vem Marrocos para esse jogo. Eu sou o Thiago. Eu sou o João. E vambora que a Copa tá chegando! Vamos fazer um apanhado geral para vocês que não acompanham muito a seleção, para vocês saberem como que vem a nossa amarelinha, como que eles vêm em busca do Hexa para poder, se Deus quiser, dia 19 de julho, a gente está aqui muito feliz comemorando esse título. A estreia contra o Marrocos. O grupo é Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. O jogo mais difícil com certeza é Brasil e Marrocos, logo na estreia. Já começa a pedrada já. Mas tá, é bom começar Sim. difícil, que aí depois, se precisar de resultado, é mais fácil contra os adversários mais fracos. Mas o Marrocos, que é uma seleção que vem muito bem, semifinalista da última Copa do Mundo, vem jogando muito bem, com o principal nome é o Hakimi, o lateral, que apesar de ser lateral, o cara é um canhão, joga muita bola, caralho, corre jeito, muito forte, joga muito bem, atual campeão, bicampeão da Champions, né, com o PSG. Bicampeão. Então tem que ficar de olho nele, principalmente. Mas o Marrocos que vem de dois amistosos, igual o Brasil, o Marrocos vem de 2 amistosos. Um 4-0 contra Madagascar, que mas Madagascar, vamos relevar, né? A gente releva, mas 4-0, um resultado marcante. E 1-1 contra a Noruega, que é uma seleção de ponto. Mas apesar do resultado, eu assisti o jogo, eu posso falar. O resultado foi meio enganoso, assim, sabe? Porque o Marrocos foi muito ofensivo, jogou muito bem aquele jogo, merecia sair com a vitória, mas a seleção da Noruega conseguiu segurar o resultado, o que é bom pra gente, pra dar uma acalmada nos ânimos dos marroquinos. Então, se eles fizeram uma vitória e um empate, tá na hora de fazer uma derrota, né? Pra ficar com os 3 resultados ali certinho. E assim como o Marrocos, o Brasil fez 2 amistosos também, 2 vitórias, ganhou de 6-2 do Panamá e um 2-1 chato ali com o Egito. Apesar do Brasil ter tido muita oportunidade, mas perdeu muitos gols também. O Ancelotti mudou um pouco a escalação que vinha... Ele continuou no 4-2-4, né? Mas que vinha com Alisson. No primeiro amistoso foi Bremer e Léo Pereira, por causa da ausência do Marquinhos do Magalhães. Aí agora o Marquinhos já voltou, mas o Magalhães ainda tinha continuado no banco essa partida por algum desgaste físico. E aí na lateral Wesley, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E o outro lateral foi o Douglas Santos. No meio de campo, o Brasil foi ainda com Casemiro e Bruno Guimarães. O Paquetá jogando como um ponta, um pouco diferente. Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. A mudança que ele fez ali foi colocando o Paquetá e o Igor Thiago, já que no primeiro jogo quem começou foi o Luiz Henrique e o Matheus Cunha. O que diferencia é que o Paquetá, ele é um meia. Então, ele jogando de ponta, ele acaba caindo mais pro meio, né? Então, na teoria era 4-2-4, mas na prática, com bola, o Brasil jogava num 4-3-3, né? Que era o Paquetá descia pro meio, e aí ficava Vini, Igor Thiago e Rafinha aqui fazendo o trio de ataque. Então foi um jeito meio diferente de jogar pro Ancelotti testar, amistoso é pra isso, é pra testar. E o Igor Thiago, apesar do esquema não ter favorecido ele, porque ele não é muito esse jogador de associação curta, de passe, toque, me voe, ele não é muito dessa, porque ele é mais forte, mais parrudão assim. Ele não é tão esse de poder acelerar muito rápido, mas ele é aquele jogador de finalizar as jogadas. E ele teve 2 chances cara a cara com o goleiro que ele não marcou. E aí eu acho que isso pesa contra ele para ser o titular na estreia contra Marrocos, né? Eu também acredito nisso, ainda mais vendo que do banco veio o Endrick, que foi quem decidiu a partida, fez o gol da vitória pro Brasil e é um jogador muito amado por toda a torcida e população brasileira. E voltando agora um pouco, eu tinha dito que a gente ia comentar do Wesley, esse jogador que saiu lesionado do primeiro tempo contra o Egito e acabou tendo que ser cortado por problemas musculares, e o Ancelotti trouxe o Ederson. Ao invés de trazer um lateral, ele trouxe um volante. O Ederson, que atualmente está na Atalanta. No Brasil, ele chegou a jogar no Cruzeiro, no Corinthians e no Fortaleza. E agora ele está no Atalanta. Já foi convocado durante o ciclo, mas uma surpresa, né? Um volante para um lugar de um lateral. Sim, ele foi convocado nesse ciclo. Com o Ancelotti, ele tinha sido convocado uma vez e não tinha entrado em campo, então foi mais surpresa ainda por o Ancelotti não ter visto ele em campo assim com a camisa da amarelinha no comando do Carleto. Mas a notícia triste é a lesão do Wesley, né? Porque, um menino que estava jogando muito bem na Roma, tinha tudo para ser o titular da Copa do Mundo na seleção brasileira. Então a gente fica triste por ele. É novo, então tem mais, no mínimo, 2 Copas aí para poder brilhar com a amarelinha. Se Deus quiser buscar o Hepta pra gente na próxima Copa. Então, melhoras, né, pro Wesley.
E aí, terem visto agora a falta do Wesley, que possivelmente era o nosso melhor lateral direito, a gente fica com duas opções. A merda do Danilo, vou falar, não gosto. Ou improvisar o Ibanes de lateral, que já fez essa função com o Ancelotti naqueles últimos amistosos da data FIFA, que o Brasil jogou contra a Croácia e França. No último jogo ele fez essa função de lateral direito e se saiu bem. Foi uma boa partida, surpreendeu todo mundo, me surpreendeu, porque eu era aquele cara pé atrás com o Ibanes, por não conhecer ele, é sempre ser uma surpresa na hora da convocação. E aí surpreendeu e, na minha visão, eu apostaria muito mais nele pela lateral direita do que pelo Danilo. Eu também acho, concordo com o Thiago. Me surpreendeu também naquele jogo contra a Croácia, ele foi muito bem de lateral direito, o que a gente não esperava, por não conhecer mesmo o jogador, mas a gente viu que ele é um bom jogador, um bom zagueiro barra lateral que a gente tem. E no último jogo contra o Panamá ele foi titular, né? Foi Marquinhos e ele, a zaga titular, e ele jogou muito bem também. Fez uma boa partida. O erro defensivo do Marquinhos na saída de bola apagou um pouco o que foi a partidaça do Ibanes naquela tarde, porque ele jogou muito bem aquele dia. E eu acho que, pra mim, naquele jogo ele cravou a vaga como lateral direito da seleção com a lesão do Wesley, né? Se não fosse a lesão, o Wesley seria o titular. Sim, incontestável. Concordo. Mas com a lesão, o Ibanes vai representar bem, eu acho, nessa posição. E o outro cara que a gente gosta muito de ver em campo, mas que a gente não sabe se vai ou não, é o Neymar, né? Não tem como não falar do cara. É o nosso craque, é a nossa maior esperança. Hoje, no momento que a gente está gravando, segunda-feira de tarde, acabou de sair o resultado dos exames que ele fez hoje pela manhã. E ele não foi liberado para treinar com o grupo ainda, com bola, mas avançou muito já na recuperação da lesão da panturrilha que ele teve. Então eu acredito que para esse jogo ele vai ficar de fora ainda por não ter melhorado 100% a lesão. Mas pro próximo, com certeza, na próxima prévia, a gente vai estar aqui falando, esperando ter gol do menino ali. Exatamente. A gente imagina ali, já consegue prever um jogo com o Neymar sendo opção contra o Haiti. Ou mais certeza contra a Escócia, mas contra o Haiti eu imagino que ele já vai conseguir estar, mas agora contra Marrocos é muito improvável que ele esteja presente até mesmo no banco de reserva. Até pelo nível do jogo, né? Com certeza. O jogo exige muito mais fisicamente contra o Marrocos do que contra o Haiti, porque o Haiti é uma seleção mais fraca, o Marrocos é uma seleção mais equilibrada, mais forte, mais bem treinada do que a Haiti, né? Então é melhor pro Neymar estrear contra o Haiti, que é uma seleção mais fraca, do que contra uma potência do futebol mundial hoje, que é o Marrocos. Exato. E puxando um pouco mais agora já para falar dessa estreia, eu queria te falar um pouco das nossas expectativas, o que a gente espera, e eu queria dizer as minhas preocupações também. Porque eu vejo uma preocupação grande do Brasil para enfrentar essa zaga marroquina, que apesar de ter mais o Hakimi como um grande conhecido, já se mostrou ser uma defesa bem sólida, principalmente na última Copa, que chegou nas semifinais tomando pouquíssimos gols. E os principais atacantes do Brasil, sendo o Vinícius Júnior, por exemplo, o Rafinha também, não vem demonstrando o futebol que a gente espera. O Vinícius, nesse último jogo contra o Egito, fez uma partida horrível. Horrível. Lances dele, assim, que você olha e parece que você tá vendo um lance do Rony no Santos. Não dá, eu tô com medo desse confronto. E o Rafinha, ele não chega a ter lances tão ruins, mas é um pouco mais apagado. Apagado, não aparece muito no jogo. E assim, eu tenho certeza absoluta que a zaga da seleção brasileira é bem melhor do que o ataque de Marrocos. A preocupação do Thiago é uma preocupação coerente, porque a zaga dos caras é melhor, pelo menos com a camisa da seleção, do que o nosso ataque, falando de nomes, enfim. Mas o outro lado também é bem favorável pra gente, porque a gente tem Marquinhos e Gabriel Magalhães, que são os dois melhores zagueiros, o atual bicampeão da Champions e o atual melhor zagueiro da temporada. Então a gente está muito bem representado na zaga. As laterais são os pontos fracos da seleção, mas o Ibanes bem de um lado e o Douglas Santos correto do outro lado, acho que essa é a palavra, ele é um lateral nota 6, assim, às vezes 7, às vezes 5, mas sempre nessa média, nunca deve demais e nunca aparece muito. Então um lateral correto que tende a ir bem com esse conjunto, com essa linha de 4 da zaga, que eu acredito que, o único jogador de destaque que tem em Marrocos é o Brahim Dias, do meio pra frente, né? É o Brahim Dias, camisa 10 da seleção, joga no Real Madrid, um bom jogador, mas não passa disso. Só tem ele, assim, os outros jogadores são bem desconhecidos, não botam medo, que o dia que a gente tiver medo de Marrocos com a camisa da seleção brasileira, pode fechar o planeta. Mas vai ser um jogo bom de assistir. A minha expectativa é um bom jogo, uma boa estreia do Brasil e uma vitória, 3 pontos. E apesar do Marrocos não ter jogadores tão conhecidos, é um time que ganha na organização. É um time muito organizado que sabe jogar coletivamente. E essa é outra preocupação do Brasil, que às vezes ele demonstra que os jogadores não se entendem às vezes.
tem mudanças que o Ancelotti faz durante a partida que melhora isso. Quando entra um Endrick, quando entra um Ryan no jogo, o ataque do Brasil vira outro, cara. Só você pegar esses 2 últimos amistosos, nem esses 2 últimos, os últimos 4, contra a França e a Croácia também. Quando o Endrick e Ryan entraram no jogo, até o Igor Thiago mudaram a partida. Então, eu acho que o Brasil precisa ter um pouco mais de organização e entrosamento, mas eu acho que o Brasil é totalmente favorito, porque o papel, os nomes, tudo, o Brasil é bem melhor. Só falta ajustar uma coisinha ou outra. Mas eu acho que vai dar totalmente certo, vai ser um jogo pegado, não vai ser se ganhar, não vai ser aquela vitória, 2-0 tranquilo, mas vai ser um jogo difícil, aquele jogo de Copa mesmo, aquele jogo que pode vir qualquer seleção, já fica com o fiofó na mão. O meu palpite é 2-1 pro Brasil e eu acho que essa questão do entrosamento da seleção brasileira tá gradativamente melhorando. Se eu não me engano, eles vão ficar 15 dias nesse meio tempo entre o início dos treinos e o início da Copa, só treinando e jogando amistosos, né? Então esse entrosamento vai encaixando ali organicamente, deixando a seleção brasileira mais bem compacta e organizada para estrear na Copa. E ao longo da Copa também, ao longo da fase de grupos, eu acredito que o Brasil consegue chegar nesse trinque final para poder ir bem pro mata-mata. E meu palpite pro jogo vai ser acho que eu tô no 2-1 também, cara. 2-3-1. Ou vai ser um 2-1 assim desse pegado, ou vai ser aquele 3-1 igual foi contra a Croácia, faz 1-0, toma um empate, ou começa perdendo, empata e depois mete 2 gols rápidos assim. Meu chute também é que o Ancelotti vai fazer uma mudança nesse time. Eu acho que ele analisou esses 2 últimos amistosos e apesar dele insistir muito em vários jogadores, insistir muito nesses 11, eu acho que ele vai ter que fazer alguma mudança no ataque, porque o Matheus Cunha não rendeu, o Igor Thiago também não rendeu, eu gostaria do Endrick, mas não sei se o Ancelotti tem essa confiança que a gente deposita nele, mas eu acho que uma mudança deve acontecer. Eu acho que o Ancelotti é um cara que é conhecido por ouvir o campo, né? É uma expressão que tem no mundo do futebol, que é quando ele, igual o Thiago falou, ele vê o que está acontecendo nos últimos jogos e ele consegue entender isso rápido e mudar para melhor a seleção, né? Os times dele e agora a seleção. Então essa mudança eu acho que vai acontecer. Pode ser o Endrick titular, pode ser o Danilo no meio de campo do Botafogo, que vem jogando muito bem, o próprio Paquetá no meio de campo mudando o esquema. Então eu acredito também que vai ter uma mudança, que vai ser um jogo diferente do que a gente está acostumado a ver do Brasil com o Ancelotti e que vai ser 3 pontos. Então é isso, galera. Tá chegando, é sábado, tamo animado, esperança. Se você não tá com esperança, vai... Vamos que vamos, porque aqui é Brasil. Nós vamos ganhar. Por que eu tô com a camisa da Holanda? Eu tenho que tirar essa merda, agora é só Brasil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus palpites pra esse jogo também, que o jogo tá sendo postado um pouco antes. E aí depois a gente vem mais com o nosso pós-jogo e a preparação pro outro. Pode vir que, igual a gente falou, começou a temporada oficial da Copa do Mundo no canal do Catimbeiros e ela tá só no comecinho, então tem muita coisa vindo por aí. Hoje a gente já gravou vídeo muito legal antes desse. Então tem muita coisa, curte, compartilha, comenta, deixa o like, se inscreve, faz o que tem que fazer aí nesse YouTube. Isso aí. Hype o vídeo que agora tem essa nova tecnologia aí, manda pros seus amigos, posta no story, sei lá, faz alguma coisa. Se vira, mas manda pra todo mundo, ajuda a gente. Valeu, galera, e vamos Brasil!